noite. Eu vou começar explicando enquanto o pessoal entra. Primeiro, boa noite. Eu quero agradecer muito a cada um que está entrando, que me ajudou a divulgar. E eu vou explicar um pouquinho disso antes do nosso convidado entrar aqui. O Prosa e Teologia é um projeto que ele surgiu há bastante tempo e eu tive a coragem de iniciar ele agora. Obrigado. E o que ele é? Isso me dá um frio na barriga muito grande, porque o que eu vou falar agora, a gente vai conversar sobre Bíblia. E não é o que eu acho, não é o que eu penso, mas a gente vai discutir sobre a palavra de Deus. E isso traz uma responsabilidade muito grande. E o convidado de hoje é o professor Glauco, ele já está aí. Glauco, solicita a sua participação aí para mim. Então vamos. E hoje o convidado, o meu amigo, o meu professor, Glauco, ele topou na hora e nós vamos então conversar sobre história. E algo é interessante, porque começar com vocês. Vocês sabem que nós somos crentes, nós somos reformados, que existe uma liturgia de culto, mas de onde veio isso? Será que, por exemplo, existe diferença de culto, do culto protestante para o culto católico romano? Elementos como vela, como culto aos mortos, missa de sétimo dia, por que nós não temos isso? De onde surgiu isso? E o interessante é que aqui eu quero explicar que não queremos ofender a ninguém, nós vamos expor a Bíblia através da lente protestante reformada. E ninguém melhor do que o Glauco para dar essa aula de história para nós. De onde veio isso? Glauco, a gente pode começar conversando um pouquinho sobre esse breve histórico? Por que no nosso culto nós não temos velas? Começa explicando um pouquinho. Bom, durante o início da igreja, a igreja seguiu alguns princípios da sinagoga em relação ao culto cristão. Nós temos todo aquele ensino bíblico a respeito do culto do Antigo Testamento, onde Deus pede para que o seu povo celebre um culto de maneira simbólica, de maneira representativa, como nos ensina a lei, o Antigo Testamento. E aí esse culto veio servindo ao povo de Deus durante toda a história do povo de Deus no Antigo Testamento. Quando Jesus Cristo chegou, quando o Deus encarnado se manifestou nesse mundo, Jesus trouxe uma nova realidade de culto. Jesus trouxe uma presença real de Deus com sua própria pessoa. Por isso que quando perguntaram para ele, Filipe pergunta para ele, Senhor, mostra-nos o Pai. Então ele disse, há tanto tempo eu estou andando com vocês e você ainda pede-me para mostrar o Pai. Aquele que vê a mim, vê o Pai, vê Deus. Né? Então Jesus é o Deus encarnado e Jesus veio cumprir tudo aquilo do Antigo Testamento que apontava para o futuro, que apontava para a sua própria pessoa como o Cordeiro de Deus. E quando chega o Novo Testamento, nós temos uma certa descontinuidade em relação à forma de culto. Uhum. Deus ainda continua chamando o seu povo para o culto, Deus continua convocando o seu povo para estar diante dele, como uma congregação, como uma assembleia solene, como era no Antigo Testamento. Só que agora vai haver alguma descontinuidade na prática daquilo que era no Antigo Testamento. Um exemplo claro disso é no diálogo de Jesus com a mulher samaritana, em João capítulo 4.
Quando Jesus se encontra com a mulher samaritana, e ela reconhece que Jesus é o profeta, que Jesus é o Senhor, ela pergunta para Jesus em relação ao culto. Eu gosto muito dessa passagem porque ela é muito reveladora, que nos mostra que quando uma pessoa se encontra com o Senhor, se encontra com Jesus Cristo como Senhor e Salvador, como o Messias esperado, nós podemos perceber que o primeiro sentimento que essa mulher tem está relacionado ao culto. Há uma dúvida ali no coração da mulher, por causa da teologia que ela tinha aprendido, por causa da história com os samaritanos, e havia uma dúvida no ar de qual é o culto verdadeiro. Uhum. Bom, quando o povo de Deus retornou do cativeiro, os samaritanos buscaram ajudá-los na reconstrução do país, na reconstrução do culto, e eles foram impedidos pelos judeus mais bíblicos, mais ortodoxos, porque havia todo um sincretismo religioso. Em Samaria, eles tinham misturado, junto com o culto, algumas práticas que eles tinham com Baal, no culto a Baal, no culto pagão, que eles mantiveram ali na terra dominada, na terra de Israel. Então, por causa desse sincretismo religioso, quando o povo desceu se dispondo para ajudar na reconstrução do culto, que foi a primeira coisa que eles fizeram, foi reconstruir o culto, reconstruir o local do culto, porque o povo de Deus não vive sem culto, não vive sem adorar como uma assembleia solene. E aí eles foram impedidos, porque eles já faziam um culto que não era de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a santa lei de Deus. E aí então eles acabaram levantando um templo lá em Samaria e começaram a realizar um culto que eles acharam que era um culto mais adequado. Você ia falar alguma coisa? Não, era exatamente isso. Pode continuar. Depois a gente... Daí quando chega o Novo Testamento, assim, mesmo com a destruição lá do local de culto lá em Samaria, eles permaneceram com o altar onde eles se achegavam diante de Deus, segundo o coração deles, né? Então, começou a ter dois locais de culto. Jerusalém e Samaria. Jerusalém e Samaria. E essa é a dúvida da mulher diante de Jesus. Qual é o culto que Deus aceita? Qual é o culto verdadeiro? E aí tem uma coisa interessante, que quando a gente conversa, existe o culto que Deus não aceita. Existe uma forma de culto reprovada por Deus. Então, Deus está olhando a intenção do meu coração. Pela Bíblia, a gente já entende que isso não existe. Então, existe um padrão, existe uma norma estabelecida por Deus, não por nós. Sim, sempre existiu. E aí, a mulher, então, ela chega e pergunta, e aí, Jesus? Aonde que eu devo... A grande dúvida do coração dela é qual o culto aceito por Deus, né? Então, Jesus, ele reconhece que eles estão adorando, que eles estão se achegando diante de algo, só que a resposta de Jesus é que eles estavam adorando o que não conheciam, né? Porque a salvação vem dos judeus. Aqui Jesus está reconhecendo que o culto que agrada a Deus é o culto lá em Jerusalém. Só que é interessante que nesse diálogo parece que a gente já percebe uma descontinuidade do culto de Jerusalém. Vai me corrigindo se eu estiver errado. Isso, daqui a pouquinho. Então continua, desculpa. Daqui a pouquinho tem a descontinuidade. Então eles estão ali num diálogo, e aí Jesus, a primeira coisa que eu gostaria de dizer, olhando para João capítulo 4,
é o fato de que Jesus, ele afirma, ele reconhece de maneira bem clara de que o culto que agrada a Deus, o culto de acordo com a Bíblia, com a palavra de Deus, era o culto em Jerusalém. O culto que era realizado lá em Samaria, ou qualquer outro tipo de culto que não seguia a prescrição da Bíblia, que não seguia o ensino bíblico, não era um culto aceito por Deus. Nós percebemos aqui que Jesus está querendo dizer que Deus não aceita qualquer tipo de culto. Ele não aceita um culto de qualquer maneira, né? Então, ele aceita um culto que ele mesmo revelou para nós, ou um tipo de culto com elementos, ou há uma forma de se apresentar a Deus que ele mesmo aceita, que ele mesmo requer de nós segundo a sua palavra. Por isso que, assim, a gente está começando ainda, né, mas por isso que é muito estranho a ideia do culto ecumênico, como alguns falam, né? Assim, o culto ecumênico. Agora mesmo nós recebemos a notícia aí de um grupo se reunindo. Ali tem rabinos, tem sheiks do islamismo, tem pastores, assim, líderes de várias religiões se reunindo para celebrar um culto. A pergunta que eu sempre faço é celebrar o culto para quem? Então, nós temos um pastor ali que está orando ao Deus de Israel, ao Deus Trino, né, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aí do lado dele tem um pai de santo adorando um deus africano, um orixá, que nós consideramos demônios. Então, como que pode um culto ecumênico? E aí Jesus, ele deixa muito claro para a mulher que há um culto verdadeiro para um Deus verdadeiro. Por isso que Deus diz lá em Deuteronômio capítulo 6, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único. Deus, ele não se compara a nenhum outro tipo de Deus. Ele não se relaciona com nenhum outro tipo de Deus ou com nenhum outro tipo de culto, de comunhão que se faça. Então isso é muito estranho quando nós ouvimos o Senhor Jesus. Aí depois ainda... Sim. Não, pode ir. E eu só... Você me corta porque eu me empolgo. Tá, eu vou só voltar aqui naquele gancho daquele tema que você já estava dando, mas é porque a gente tem um script aqui que eu quero que o Glauco chegue, e aí ele vai dando uma volta, e depois ele esquece de voltar a meia volta. Mas é bom, Glauco, é assim mesmo. Quando a gente estipula, então, que há um tipo de culto que Deus estabeleceu. Então, esse culto a gente denomina, quando nós nos reunimos na forma estabelecida por Deus, de culto público. E se a gente for analisar, existem formas diferentes de culto. Por exemplo, se você seguir uma liturgia protestante, ela é completamente diferente de uma liturgia católica romana. E de onde o senhor que tem assim, essa capacidade de história, que é professor formado, doutorado em História da Igreja, pode explicar um pouquinho para nós de onde a gente tira os elementos de culto do culto protestante reformado? Eu acho que para que os nossos ouvintes entendam, nós temos que caminhar aí a partir de João 4. Aí a gente vai entrando na história, né? Isso. Assim, porque parece que nós vamos pular algo que é essencial, que foi a compreensão que os nossos irmãos na Reforma tiveram em relação ao culto. Que foi por causa dessa compreensão que eu quero mostrar em João capítulo 4, que fez com que eles reformassem o culto, e não apenas criasse algo do zero ou inventasse alguma coisa, né? E uma das coisas importantes que Jesus fala ali no diálogo com a mulher samaritana é que
depois do reconhecimento de que o culto que segue a Bíblia, o culto que agrada a Deus é o culto em Jerusalém, Jesus agora mostra que está chegando um novo tempo, né? Um momento que algo diferente vai acontecer. Não diferente no sentido de anular o que está vindo no passado, não é essa a ideia, mas é num sentido de realidade, de cumprimento, de ápice de uma revelação que está acontecendo de forma progressiva. Então Jesus está dizendo, olha, vem a hora e já chegou. Então havia a espera de um tempo que é um tempo profetizado por todos os profetas do Antigo Testamento, um tempo esperado, um tempo anunciado, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E aí, nessa construção de Jesus, nós temos os dois princípios fundamentais para o culto evangélico. Assim, primeiro, Jesus ele diz que Deus é espírito. E aí importa que os seus adoradores adorem em espírito. Esse é o primeiro elemento que é essencial na elaboração do culto segundo a Bíblia. Tem uma fala do A.W. Tozer que eu acho que é muito legal. Ele diz o seguinte, Jesus começa explicando para a mulher sobre a ideia do culto, sobre o conceito do culto, iniciando pelo ser de Deus. Jesus ele não inicia dizendo assim, qualquer outra coisa sobre elementos ou sobre o estilo do culto, não. Ele começa explicando para a mulher sobre a teologia do culto, sobre a doutrina do culto, pelo ser de Deus. Deus é espírito. E o que isso quer dizer dentro do contexto ali? Bom, tanto o culto lá de Samaria como o culto em Jerusalém são cultos representativos. Que se utiliza, eles se utilizavam de objetos que representavam a presença de Deus, que representavam ali um sacrifício para perdão dos pecados, para comunhão, para o relacionamento com Deus. Ali havia uma representação de mediação de culto, a necessidade de um mediador, para que o povo se achegasse diante de Deus via esse mediador. E aí então agora Jesus revela que chegou um tempo em que a adoração não vai mais acontecer com esses elementos representativos. Por quê? Porque eles apontam para a chegada de Jesus como Cordeiro de Deus, como sacerdote, como rei, como profeta, como aquele que vem cumprir de forma plena e real aquilo que era profetizado no Antigo Testamento. A ideia de que Deus é espírito aqui é muito significativa no contexto do Novo Testamento. Por quê? Eles estão acostumados com um culto todo representativo. E agora, então, Jesus chama atenção para algo que não é visto, que não é palpável. É espírito. Então, Deus é espírito. Importa que os seus adoradores adoram em espírito. Aqui é o primeiro ponto. O culto agora não vai ser mais com elementos que representam a divindade, exceto aquilo que ele mesmo ordenou, né, que são os elementos do batismo e da ceia. E a ceia. Tudo aquilo que é feito de forma representativa que Deus não ordenou, a Bíblia considera como idolatria, como uma substituição do único e verdadeiro Deus. Então Deus é espírito, importa que se adore em espírito. Eu já ouvi pastores explicando isso completamente fora de contexto, dizendo, olha,
Ele diz isso porque eles não adoravam com sinceridade. Agora nós devemos adorar com o nosso espírito, com o nosso coração. Mas Jesus está falando do culto de Samaria e do culto de Jerusalém. Ele não está falando isso do nada. Eles estão dentro de um contexto ali, né? Então, quando ele diz que a adoração deve ser em espírito, porque Deus é espírito, é adoração espiritual, sem nada físico, sem nenhum objeto que representa a divindade. Jesus está agora descontinuando na sua própria pessoa, em cumprimento do Antigo Testamento, aquilo que ele mesmo é diante do culto. O Senhor do culto, o alvo do culto, o centro do culto. Então, o culto deve ser um culto espiritual. O segundo elemento é em verdade, né? Então, o culto deve ser em espírito e em verdade. E é interessante sobre a verdade, que o pessoal fala que ela é tão relativa, mas a Bíblia mesmo já fala que verdade é essa. Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a verdade é Cristo. Nesse sentido, toda vez que um culto estiver fora de Cristo, se ele não for cristocêntrico, ele não é um culto segundo Deus. Me corrija aí. E segue, se eu te cortei. Isso, eu gosto de pontuar essas duas coisas relacionadas à verdade. Nós temos a verdade nas Escrituras em dois aspectos. Então, Jesus é a verdade, ele mesmo diz isso, claramente como você citou, né? E quando ele ora em João, capítulo 17, ele fala da verdade que é algo relacionado à pessoa dele, mas externo. Então ele diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então aqui, tanto Jesus como pessoa, como a palavra viva que desceu do céu encarnada, assim como a palavra escrita, como a revelação registrada, também é a verdade. Por isso nós podemos pensar e podemos interpretar que o culto deve ser um culto onde Jesus é o centro, Jesus é o mediador do culto, ele media toda a relação da Trindade, porque nós não podemos dividir a Trindade, né? Só Jesus e o Pai e o Espírito Santo, nada. Porque Jesus mesmo, ele nos leva ao Pai. E o Espírito Santo está nos conduzindo para o culto. O culto é trinitário. E quem media essa relação trinitária é Jesus, como o Filho. E como que ele media? Como que Jesus media? Como que o Espírito Santo conduz? Eles fazem isso pela palavra dele. A Bíblia é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. O culto tem que ser cristocêntrico e bíblico. Ele tem que seguir aquilo que Deus ensina na sua palavra. Ele não pode ser feito de qualquer jeito, segundo os nossos sonhos, os nossos desejos do coração. O culto precisa seguir a palavra de Deus. Para resumir isso tudo até agora, podemos pensar em algumas coisas que vemos hoje, que acontecem hoje. Por exemplo, nós vemos algumas igrejas que levam uma tal de Arca da Aliança. Eu já vi isso acontecer nesses dias, né? Rasga lá o texto de Jeremias, né? Exatamente, Jeremias 3,16. Jeremias 3. Há igrejas que colocam uma arca lá na frente e aí se dobra diante da arca, dizendo que estão se dobrando diante de Deus. Mas isso aí é uma ofensa a Deus. O texto de Jeremias, ele é tão forte que ele fala que nem se lembrar da arca, e as pessoas estão adorando ela agora. É gritante o descaso com a Bíblia, né? Então qualquer outro tipo de objeto que representa algo da divindade no culto é estranho aos olhos de Deus. Eu acho que Deus olha
para essas manifestações, para essas atitudes, e ele recebe como oferta estranha. Por quê? Porque são manifestações que não honram a Deus, honram aqueles objetos representativos e ofendem o ensino das Escrituras, né? Eles se afastam do ensino bíblico de que o culto deve ser em verdade. Ou seja, será que a Bíblia ensina essas coisas? A Arca da Aliança é aquele elemento que representava Deus no culto. Era a presença de Deus no culto. E aí Jesus diz que aquele que vê a mim, vê a Deus, vê o Pai. Então, Jesus é a presença de Deus no culto hoje. Ele foi fisicamente, e aí então ele morre, ressuscita no terceiro dia. E lá no texto de Apocalipse, o Filho do Homem está no meio dos candeeiros. Ele está ali no meio da igreja, recebendo o serviço, recebendo o culto, recebendo os nossos corações. Jesus é a presença de Deus no culto. Pela palavra e pelo Espírito. Então é estranho esses tipos de manifestações, né? Aí, então, nós temos agora uma ideia bíblica do que a Bíblia diz em relação ao culto. Quando nós olhamos para a história, nós temos um personagem importante no terceiro século chamado Cipriano, e o Cipriano, ele já cita nos escritos dele dizendo que havia um desvio na igreja. Já, olha só, ele está no século III. Está na metade do terceiro século, no ano 250, por ali. E ele já vai dizer que já há um desvio da igreja no governo da igreja, porque ele vai fazer uma crítica de que a igreja deixou de seguir o governo de conselho de presbíteros, de uma liderança assim, plural. A igreja se tornou episcopal. Ele vai fazer essa crítica. E há também um desvio no culto. Já há ali acréscimos, e ele então mostra que a igreja não está seguindo mais um modelo e um estilo da igreja primitiva, da igreja que seguia o ensinamento bíblico. Isso vai, ao longo da história, se desviando. Por exemplo, no 8º século, o Papa Gregório II, chamado Gregório II, ele inclui na prática do culto a extrema unção. Então, aquilo que não havia na prática da igreja dentro do culto, tinha alguns irmãos que criam na unção com óleo quando a pessoa era enferma, estava enferma. Por exemplo, se havia algum irmão enfermo, então havia alguns irmãos que acreditavam que era importante chamar um presbítero da igreja para que ele fosse na casa do irmão e aí ungisse ele com óleo por causa da enfermidade. Alguns acreditavam que era essa unção com óleo. E aí então tinha muita discussão em relação a isso, porque muitos outros irmãos acreditavam que no Novo Testamento era simplesmente uma prática medicinal, que o líder da igreja levava ali, era muito comum, eles acreditavam que esse óleo curava tudo, assim como o vinho também era algo bom para o estômago e outras questões de saúde, e havia essa discussão. No 8º século, Gregório inclui como uma prática espiritual. E aí, então, ele inclui como algo litúrgico, ou seja, os enfermos vão até a igreja e eles chamam e aí os líderes da igreja chamam os enfermos para ungir. Diferentemente do que diz o texto de Tiago. O texto de Tiago fala que os presbíteros que vão. Então, mande chamar os presbíteros da igreja. Isso. A partir do Papa Gregório, os líderes da igreja, os presbíteros,
começam a chamar as pessoas. Muda completamente a ordem daquilo que ensina o texto bíblico, né? Acho que a gente vai ter que caminhar um pouquinho, Glauco, por causa do tempo do story do Instagram. Pode ser que caia se a gente estiver enrolando, porque a gente fica... Parece que tá sem imagem minha. Tá sem imagem o meu? A sua tá. A minha eu acho que tá normal. E como que faz aqui para minha imagem entrar? Não tem Tudo bem. como? A voz tá tranquila. Só a imagem que tá meio ruim. Mas vamos seguindo. Acho que coisa isso, né? Tranquilo. Tá bom. Então isso aumenta durante a Idade Média na história da igreja. E aí quando chega o tempo da Reforma, o culto está completamente diferente daquilo que a Bíblia ensina. Completamente fora daquilo que a Bíblia ensina, né? Então não há mais um... Você quer tentar recomeçar para ver se a gente consegue pôr a imagem aqui ou não? Eu acho que... Eu não sei se a gente vai conseguir, porque a gente já fez isso 2 vezes, né? E o áudio seu tá tão bom que eu acho que a gente podia continuar. E no final você manda uma fotinha sua. Tá bom. Vamos seguir, então. Então, lá no oitavo... Então, quando chega a Reforma Protestante, os nossos irmãos começam a ler a Bíblia de novo, a estudar a palavra de Deus, e aí eles começam a perceber que o culto da igreja está recheado de superstições. O culto aos mortos, o culto dedicado aos mártires, o uso de vela, o uso de incenso, o uso de uma série de elementos que nós não encontramos nas Escrituras. Diante desse fato, tem uma discussão que eu acho que é muito interessante, que eu gosto muito. É uma discussão de um bispo católico chamado Sadoleto, o cardeal Sadoleto. Ele escreve uma carta para os irmãos de Genebra, tentando convencê-los a retornar para o catolicismo. E aí, então, o conselho da cidade pede ajuda de Calvino, que eles tinham mandado Calvino embora, eles tinham expulsado Calvino de Genebra, e aí então eles pedem ajuda para que ele responda o bispo Sadoleto. Nessa carta de resposta, Calvino vai entrar sobre o culto. Ele fala sobre o culto. E ele diz o seguinte: o culto de vocês ele é tão cheio de superstições, cheio de fantasias, que até uma criança consegue discernir o erro grave de vocês. E aí ele vai dizer: o culto que nós ensinamos para aqueles que querem ser discípulos de Jesus, todos os reformadores, é o culto que Deus ordenou na sua palavra. E é verdade. E não se pode acrescentar nada no culto a Deus em que ele não ordenou na sua palavra. Então ali durante a Reforma Protestante, surge um novo conceito de culto, que eles chamam de o princípio regulador do culto. E aí, então, já existe um princípio na Igreja Católica, que eles chamam na teologia de princípio normativo. O que é o princípio normativo? Tudo aquilo que a Bíblia não normatiza, tudo aquilo que a Bíblia não ordena, que não é claro, nós estamos livres para fazer no culto. Esse é o princípio normativo. E aí, então, eles acrescentam o uso de vela, o culto aos mortos, a oração aos mortos que iluminam os caminhos para que eles saiam do purgatório, o uso de incenso, né, o uso da toga sacerdotal, como se o dirigente de culto fosse um moderador, fosse um mediador. Então, tudo aquilo que a Bíblia não diz, eles ensinam que está liberado. Os nossos irmãos que reformaram a igreja, eles começam a dizer que não é assim que se vê na Bíblia, é o contrário. Então,
não fala, a gente não faz. Isso, aquilo que Deus se silencia, aquilo que Deus não ordena, aquilo que não está claro na Bíblia, significa que Deus não gosta, que Deus não aceita. Esse agora é um outro princípio, que se chama de princípio regulador do culto. Todo pastor, hoje em dia, que deseja se abrir, se deseja incluir coisas no culto, deseja criar algum elemento ou alguma prática de culto que não está na Bíblia, a primeira atitude que ele tem é rejeitar o princípio regulador do culto. E a minha questão em relação a isso é que se nós não temos um princípio, se a autoridade bíblica não é a autoridade que rege o culto, para onde nós vamos? Glauco, que caminho que nós vamos seguir? Uma coisa interessante, porque aqui a gente estava falando sobre o princípio regulador para protestante, para católico romano, mas se a gente deixar de lado o católico romano e olharmos só para dentro do protestante, hoje essa base de princípio regulador ela também já foi deixada dentro dos próprios protestantes. Muitos falam, mas a Bíblia não fala nada contra. Justamente usando o princípio lá de trás. Não, mas ela também não fala para fazer. O que determina isso é a nossa cosmovisão. Qual é a cosmovisão cristã em que nós estamos inseridos, né? Isso. Então, se é uma cosmovisão evangélica com influências romanas, eles vão rejeitar qualquer tipo de princípio que regula o culto cristão. Mas se for uma cosmovisão de linha reformada, de linha evangélica, onde a Bíblia é a regra de fé, e mesmo que não se siga um princípio puritano de culto ou das igrejas reformadas, mas que se tenha um padrão de interpretação daquilo que a Bíblia ensina sobre culto, já vai ajudar a seguir a verdade de Deus para o culto. Então, depende da nossa cosmovisão. E eu já vou puxar aqui para aquele outro nosso ponto, porque já que nós estamos falando, a gente está falando sobre o princípio regulador do culto público. E aqui tem uma diferença que nós pontuamos para comentar ainda hoje, sobre culto público e vida de culto. Vida de culto a Deus. Nem tudo que eu faço na minha vida de culto a Deus, ela serve para ser feita na igreja. Ela serve para ser usada como elemento de culto público. Músicas. Eu vou dar um exemplo na minha área aqui do Ministério de Louvor. Música. Tem várias músicas que eu posso ouvir aqui em casa, que me edifica, que são lindas, mas que ela não serve para ser usada dentro de um culto público. Ela não condiz com a liturgia do culto público. Pode dar uma comentada nisso para nós, sobre vida de culto e elementos do culto público? Às vezes a gente quer inserir algo que a gente acha bom, que a gente é agradável no culto público, mas isso vai soar como elemento estranho a Deus? Parece-me na leitura que eu faço da Bíblia que para o povo que está ali no contexto da formação das escrituras, no contexto histórico, parece que eles entendem isso de maneira muito natural. Por exemplo, quando eles estão inaugurando o templo, há uma festa. Eles estão ali festejando com tamborins, com danças, com comidas. Há uma festa em Israel. Só que a Bíblia mostra que no meio da festa eles reservam um tempo, eles separam um tempo, e diz a Bíblia que eles fazem uma assembleia solene. Quando Davi vai para a guerra, ele está guerreando na reconquista da arca que ele retira das mãos dos filisteus, ele retorna da guerra com muita alegria e eles estão festejando, eles estão fazendo festa. Por quê? Porque tudo é culto a Deus, tudo é adoração a Deus. As nossas festas devem expressar
o louvor da glória de Deus. A nossa vida é para a glória de Deus. E eles estão festejando. Só que quando eles chegam com a arca em determinado local, que é onde vai ser celebrado o culto solene, a assembleia solene, eles mudam o tom. Eles entram naquele local e aí já cessa a festa, já cessa as comidas, já cessa as danças e tal, e agora eles vão entrar no culto público, na assembleia solene. E esse texto que você tá usando, eu até ia comentar ele é muito usado para justificar danças no meio da Assembleia Solene, né? De uma forma de que quem justifica usando esse texto não se atina para o contexto, porque tem a festa, tem sim, mas no momento lá do ajuntamento do nosso culto público, da Assembleia Solene, eles cessam essa atividade e voltam à liturgia. Isso acontecia também no Novo Testamento. Quando nós vamos para o Novo Testamento, eles ainda permanecem celebrando as festas, que são as festas cívicas de Israel. Eles estão ali com muita alegria, eles estão celebrando, mas quando eles se achegam ao culto, seja no templo ou na sinagoga, ali eles vão oferecer um outro tipo de disposição do coração e outros elementos, que são elementos próprios de culto. Parece que a Bíblia é clara nessa separação entre o culto da vida, aquilo que nós chamamos o culto da vida. Por exemplo, em 1 Coríntios 10, 31 diz: quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo é culto. Só que aquilo que eu faço no culto da minha vida, no culto da vida, eu não faço no culto público. Quando eu me achego no culto público, eu gosto muito de um texto que é o texto de Hebreus 12, 28, que diz assim, que nós retenhamos a graça que nos foi proposta e por causa dessa graça, sirvamos a Deus com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. É muito interessante porque se diz muito hoje, mas se Deus é um Deus da graça. Mas é o mesmo. Só que esse tom, ele é um tom libertino. Ele não é um tom santo, né? Sim, o Deus que nos deu a sua graça, que nos deu a sua liberdade contra o pecado, a liberdade de adorá-lo, de servi-lo, de comer e beber para a sua glória, de se alegrar para a sua glória, ele continua sendo Deus fogo consumidor. Ele continua exigindo que o serviço seja feito com reverência e com santo temor. São atributos de Deus, e quando a gente fala de atributos de Deus, a gente lembra facílimo de amor, de graça, de misericórdia, de bondade, mas a gente esquece que a ira também é um atributo de Deus, que então no sentido de que a graça ela tem que vir com reverência, com amor, o amor puxa a disciplina, o amor puxa a ira, isso não exclui os atributos de Deus. Sim, a graça de Deus ela é maravilhosa para nós. Ela é tudo aquilo que podemos desfrutar de um Deus amoroso, de um Deus cuidadoso, de um Deus bondoso. Tudo que somos e que temos é pela graça de Deus. Só que é algo que eu gosto sempre de destacar. A graça de Deus nunca foi nos dada como um salvo-conduto para o pecado, para o desleixo, para a informalidade, para a bagunça. A graça de Deus não é um salvo-conduto para fazermos o que quisermos. Quando nós estamos diante de Deus, nós sempre precisamos nos lembrar que Ele é santo, que Ele é soberano sobre tudo quanto existe e acontece, que Ele tem o controle de todas as coisas, e Ele continua no trono dele, como diz lá no Salmo 115, ele continua no trono, assentado no trono, fazendo tudo
quanto lhe apraz. Ele é o Senhor. Ele não é qualquer coisa, né? Ele é o Senhor de todas as coisas. Puxou nisso, eu vou para o nosso penúltimo tópico aqui da conversa, é que, sim, Deus é Senhor, Deus é soberano, e agora nesse tempo de pandemia, eu já ouvi bastante, e isso me causa medo, quando uma pessoa fala isso. Nós não podemos cultuar, nós fomos impedidos do culto, vamos orar porque o diabo impediu o culto a Deus, o diabo tem nos impedido de adorar a Deus. Isso me dá um arrepio, porque toda vez que a gente estuda a Bíblia, não foi o diabo quem impediu a adoração. Toda vez que a gente está estudando a Bíblia, toda vez no Antigo Testamento o povo foi impedido de adorar, foi porque Deus instituiu. Então, o culto foi interrompido. Deus ou o diabo? Sempre vai ser Deus, porque ele regula o culto e ele determina. Então, o diabo, ele não tem esse poder de regular o culto. Comenta um pouquinho aí, Glauco, sobre isso. Culto interrompido. O que o diabo tem a ver com o culto interrompido? Eu vou falar de Deus, porque eu não gosto muito do diabo, não. Eu estou refletindo bastante no Salmo... Ai, meu Deus, agora qual que é o Salmo mesmo? Me fugiu o Salmo. Salmo 100, não? O Salmo 137, quando o povo está no cativeiro, na Babilônia, eles estão sofrendo por causa da ausência do culto. Eles penduram as harpas, eles penduram os instrumentos de culto público, de assembleia e de festa e de tudo. Eles estão impedidos do culto. Sim, como nós. Diz ali o Salmo que os babilônicos pedem para que eles cantem ao Senhor. E aí então, eles ouvem isso, eles se sentem constrangidos por causa dessa questão. Eles se sentem constrangidos. Como que nós vamos cantar fora do local de culto? Ou seja, fora da nossa terra, fora do local onde se deve adorar a Deus. Como que nós vamos fazer isso? Eles estão impedidos dessa adoração. Quando nós vamos lá para Jeremias, Jeremias 25, assim, o profeta Jeremias, ele diz algo muito interessante. Eles estão ali na Babilônia, estão sofrendo o cativeiro, estão sofrendo a disciplina de Deus, com um forte desejo de adorar a Deus. Deus diz através da boca do profeta que eles deveriam casar, eles deveriam dar as suas filhas em casamento, eles deveriam plantar pomares, ou seja, eles deveriam viver a vida deles normal e produzir na sociedade. Só que a única coisa que Deus não autoriza, que Deus não libera, é que eles façam culto. Por que eles não podem fazer culto ali na Babilônia? Porque eles não tinham condições de fazer um culto que Deus havia ensinado na sua palavra. Eles não tinham como fazer um culto conforme Jesus Cristo disse lá para a mulher samaritana, que era o culto conforme o ensino bíblico, que era o culto que agradava a Deus. Se eles criassem uma forma de culto na Babilônia, eles estariam fazendo um culto que Deus não quer, o culto que desagrada a Deus. Sempre na Bíblia que o povo de Deus foi impedido de se reunir, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, como no início da história da igreja por causa das grandes perseguições, isso aconteceu com a mão de Deus. Deus é o único que pode impedir o seu povo de se reunir para culto. Por quê? Porque o chefe da igreja, o dono da igreja disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Nada pode ir contra a igreja do Senhor Jesus na história, nessa existência até a segunda vinda. Nada pode impedir o avanço da igreja, o crescimento da igreja, a obra de evangelização, a não ser Deus, quando ele coloca a sua mão amorosa
que disciplina todo aquele que ama e ele quer disciplinar a sua igreja. O meu receio, diante dessa reflexão bíblica, é que será que nós não estamos forçando para fazer algo que Deus está impedindo? Eu não estou dizendo isso como uma regra, não, é uma reflexão. Eu tenho refletido. Se eu hoje pastoreasse uma igreja, eu acho que eu ia refletir muito com a liderança da igreja, tentando mostrar a minha dúvida. Há uma dúvida no meu coração de que se é tempo de forçar um culto, se é tempo de fazer um culto, de inventar, de criar alguma coisa para que o culto seja feito, quando há uma força maior, uma força que impede a igreja de fazer o culto. Essa reflexão aumentou de ontem para hoje. Sabe por quê? Porque isso aconteceu com uma igreja batista na Alemanha durante esses dias. O mundo inteiro está em cima da igreja na Alemanha, da igreja batista em Frankfurt, porque eles se reuniram com tudo direitinho, com álcool gel, com distanciamento. O alemão sabe fazer as coisas com disciplina. Eles fizeram tudo como manda o figurino. Só que 40 pessoas foram infectadas ali com o corona por causa desse culto. E o mundo inteiro está escandalizado com essa igreja porque ela foi instrumento de infecção. Ela foi instrumento de algo mal que pode, inclusive, matar as pessoas, os membros da igreja. Assim, parece-me que há uma força que não é apenas no Brasil, não é apenas lá na Alemanha, é uma força que está sobre o mundo que impede o povo de Deus de se reunir. Isso é interessante. Parece-me, assim, é uma reflexão só, eu não sou o dono da verdade aí, é só uma reflexão. Parece-me que há algo impedindo o culto, mas não há impedimento para exercício do ministério pastoral e de missões, não há. É tempo de ministério pastoral. É tempo da obra missionária. Tem uma diferença muito grande dessa questão de culto público e de vida com Deus. E o pastoreio segue, as coisas da igreja seguem, mas a gente tem que tomar cuidado para a gente não falar que o diabo ele tem poder para calar a igreja, para fechar a igreja, porque não tem. Se nós estamos afastados, se nós estamos impedidos de reunir, é por Deus. Por um juízo de Deus, Deus tem algo para falar com nós, a igreja. Isso é interessante. Me corrija se eu estiver errado, professor. Agora com o professor, tá vendo? Mas se a gente for lá para o texto de Isaías, capítulo 3, Deus iria punir o povo com governantes ruins, com pessoas ruins. Ou seja, Deus ele pune a questão do povo dele com juízos. Então, nós estamos vivendo um tempo de juízo e Deus pune o povo. Pedro, acho que fala que o juízo começa pela casa de Deus. Então, a gente não pode falar, o mundo está como está, porque o mundo... Não, o juízo começa por nós. Nós, então, temos que refletir como povo de Deus coisas que levam porque o julgamento dessa forma. Uhum. Eu tenho dito, Suzana, assim, eu não sei se é juiz de Deus, eu não tenho esse discernimento profético, eu sou meio lerdo para isso. E quando nós olhamos para a história, na verdade esse é um momento comum, é um tempo comum, né? Assim, quando nós olhamos para a história, a pandemia é algo comum, não é algo extraordinário. A história do mundo. Mas é necessário que, quando há uma crise, quando há um período assim, é necessário que o povo de Deus reflita à luz das Escrituras. O meu receio é com o clamor popular. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos que há uma ação de Deus com o seu povo, que é permanente na história, e há também uma ação de juízo de Deus sobre a história. Né?
Quando nós lemos lá o Salmos 115, diz que o Senhor está no trono, no céu está o nosso Deus, e ele faz tudo como lhe apraz. Em Romanos 11:36 diz que porque dele e por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Deus tem o controle de tudo quanto existe e acontece. Quando nós lemos lá no livro de Apocalipse, no capítulo 6, Jesus revela para João alguns acontecimentos históricos que vão se desenvolver ao longo da história, né? Assim, Jesus revela para João aquilo que já tinha sido visto por Zacarias, ali no capítulo 1. Ele vê cavaleiros que são enviados por Deus, que estão ali a serviço de Deus, caminhando ao longo da história, promovendo ou o cuidado de Deus. Ali no texto do profeta Zacarias, parece que Deus está cuidando do seu povo, Deus está assim, trazendo paz e um tempo de refrigério para o seu povo. E Jesus revela o mesmo acontecimento para o apóstolo João, só que agora trazendo juízos, né? Assim, os cavaleiros trazem juízo. Por exemplo, lá o cavaleiro amarelo, ele traz a morte pela fome, pela espada e por outros acontecimentos, mostrando que Deus está fazendo a sua história se cumprir, fazendo o seu decreto se cumprir, e ele controlando todas as coisas. Ali Jesus, ele recebe uma coroa e ele sai vencendo e para vencer. Bom, a história está a serviço de Deus. A história se desenvolve, se desenrola a serviço de Deus para declarar a vitória do nosso Senhor Jesus Cristo sobre os seus inimigos e o triunfo da igreja. Então, quem tem o controle da história, quem tem desenrolado a história, com certeza é o próprio Deus. Nada foge ao controle de Deus, nada foge àquilo que ele planejou como seu eterno decreto, como sua eterna vontade, para que ele seja glorificado, né? Isso é muito interessante. Eu acho que em alguma conversa, não sei se foi no mestrado, que alguém disse, fala assim, nós costumamos falar que a vida é um ciclo. Mas nós que temos uma visão cristã, a gente não pode afirmar que a vida é um ciclo. Na verdade, o que ele usou é que a vida pode parecer um ciclo, mas se a gente analisar, não é um ciclo que está no mesmo lugar. Toda a história da vida do mundo, não cabe a só nós, seres humanos, mas todo o universo criado por Deus, ele segue algo que pode parecer um ciclo, mas ele tem uma direção. E essa direção é a redenção. O mundo caminha para a consumação da glória de Deus. Uhum. Nós podemos dizer, através da história da igreja, que é um desenvolvimento linear com pequenos retrocessos, que são assim, os retrocessos quando o povo de Deus não aprende, desobedece à vontade de Deus, e ele fica andando em círculos como no deserto, né? Sim. Então a história está caminhando rumo ao futuro, em direção ao futuro, só que há alguns pequenos retrocessos que acontecem como uma necessidade do povo de Deus aprender e crescer na vontade do Senhor. Ela não é a história como um ciclo, ela é uma visão pagã de história, ela não é uma visão bíblica de história. Ela é uma visão pagã, que são ciclos da vida. Isso tem na reencarnação.
Isso. seja do budismo, do espiritismo, é uma influência platônica de história, né? E é Então a por história isso que bíblica ela tem um fim lá na frente. é interessante a gente falar isso, porque nós às vezes falamos várias coisas. Ah, sim, igual nesse caso, a vida é um ciclo e tal. E a gente sai do rumo do que a palavra de Deus diz, né? O Yuri tá até corrigindo ali que Saímos. É grega, as platônico é grego, né? é. Mas só dando um prosseguimento, a gente tem que tomar cuidado. Isso que você falou é interessante, para a gente não falar coisas que são visões pagãs, que são posicionamentos que não condiz com a Bíblia. Por isso que a gente enfatiza, gente, cosmovisão cristã reformada não é tradição, é Bíblia. É debruçar na revelação da palavra de Deus. E aí a gente segue a vida com a palavra de Deus, não com tradição, não com nada, né? A vida cristã é progressiva, isso é verdade. Isso. Tem mais algum ponto que eu queria comentar sobre essa interrupção do culto? Então nós temos que refletir à luz das Escrituras para não corrermos o mesmo risco de Arão. Isso. Arão é um personagem muito importante na teologia do culto, porque ele foi um pastor que se deixou conduzir pelo clamor popular. E assim, o povo queria adorar a Deus. Eles tinham como intenção no coração que era agradar a Deus. Arão até diz, pregando lá no versículo 5 do capítulo 32 de Êxodo, ele diz o seguinte, que eles deveriam se consagrar para celebrar ao Senhor. Então, eles estão com boa intenção. Só que a boa intenção, ela não determina a vontade de Deus. Ela não determina aquilo que Deus quer de nós. Era isso que eles precisavam aprender. Enquanto eles estavam no Egito, lá nos 430 anos, eles viram, eles sentiram, eles aprenderam um tipo de culto ao estilo egípcio, ao estilo do faraó, ao estilo da cultura do Egito. Então, quando Deus os tira, é interessante, porque Moisés ainda pergunta para Deus, o que eu vou dizer para faraó? Vai até ele e diga que eu quero que ele liberte o meu povo para ir ao deserto celebrar. A intenção de Deus é receber o culto. Só que o jeito que eles sabem fazer o culto é o jeito que eles aprenderam no Egito. Não é o jeito que Deus quer receber o culto. Diferentemente de todos os outros deuses e de toda a história dos outros povos, né, os povos pagãos, é que nessas culturas pagãs o homem elabora o culto para aplacar a ira dos seus deuses. O homem é que faz o culto do jeito que ele acha que deve ser para oferecer o seu melhor para Deus. É assim que eles fazem. Quando Deus se revela para o seu povo, ele vai dizer que agora é diferente. Eu sou Deus zeloso, Êxodo capítulo 20. Eu sou Deus zeloso. Ele não quer receber um culto parecido com aquilo que os povos pagãos fazem para os seus deuses. Ele diz como ele quer receber o culto. Então ele revela que ele quer receber as orações do seu povo. Ele quer que se tenha o anúncio, a proclamação da palavra, que nós chamamos hoje de pregação. Ele quer que se tenha contribuição, que se tenha oferta. É interessante, eu aprendi isso com o pastor Yuri, olhando para o Antigo Testamento, de que o povo nunca se achega diante de Deus com mãos vazias.
Inclusive, o senhor já está respondendo aqui ao pessoal aqui, que o Yuri mesmo colocou. O senhor poderia explicar para nós quais os elementos de culto que pertencem ao culto? E você já está falando aí. Oferta. Isso, então nós nunca nos achegamos ao Senhor com as mãos vazias. A música é um elemento importante de culto. Até assim, nós aprendemos em Crônicas que Deus ele separa para o culto público um ministério de louvor. Ele separa ali ministros para que ministrem a música com instrumentos, com vozes e com uma série de cuidados para que a música tenha uma função importante no culto, né? A bênção final. Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, nós vemos que o povo de Deus sempre foi despedido com uma bênção. O líder da comunidade, o líder do grupo, ele despede o povo com uma bênção. Esses são elementos importantes para o culto, né? São elementos que nós vemos nas Escrituras. Podemos dizer que, quando nós olhamos para a palavra de Deus, o culto ele é muito simples. Ele é muito simples. Um pastor puritano chamado William Perkins, ele dizia que quanto mais simples, melhor. E quanto mais simples, há uma grande possibilidade de que esse culto seja o culto de acordo com aquilo que a Bíblia ensina. Simples é diferente de informal, tá? Simples é diferente de um culto feito de qualquer jeito. Eu entendo que Deus não se agrada da informalidade, que é muito comum assim hoje em dia e tem aumentado cada vez mais. Um culto sem dirigente, não existe culto sem dirigente nas Escrituras. Assim, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento nós vemos uma direção do culto. Quando Jesus vai na sinagoga e ele expõe as Escrituras de Isaías, dizendo que aquilo estava se cumprindo naquele momento, ele recebe a palavra de um dirigente, que era o presbíteros da sinagoga, era o líder da sinagoga. Hoje eles chamam, o judaísmo hoje chama de Rosh, é aquele que dirige o culto, é aquele que é o responsável pela palavra. O culto é chamado o culto da palavra na sinagoga. E é esse culto que a igreja primitiva vai seguir os passos, vai seguir para o governo da igreja, para a direção do culto, etc. Então, o culto tem que ter um dirigente, senão não tem ordem. E aí, Paulo diz lá em 1 Coríntios 14:40, né? Deus não é um Deus de confusão, Deus é um Deus de ordem. Quanto mais o culto é organizado, mais esse culto revela a beleza e a glória de Deus no culto. Tudo isso é importante para o culto a Deus. Tem diferença de forma e essência. No sentido de que, às vezes, o senhor, como missionário também, pode até comentar isso. No sentido de que, acho que foi o senhor que comentou que numa aldeia indígena, eles tiveram que substituir o termo pão da vida, na tradução da Bíblia, por mandioca, alguma coisa assim. No sentido de que de lá faziam-se tudo daquele material. Então, para ficar mais... para eles entenderem o contexto daquilo, foi substituído. Isso não muda a essência do que a Bíblia ensina. Mas o que a gente está comentando aqui não é mudar a essência nesse sentido, mas de que o clamor popular e as circunstâncias de modismo, elas ofendem a Deus. Vamos usar um elemento que Deus instituiu, que é o pão e o vinho. Isso está instituído na ceia. Pastor, mas eu gosto de uma uva e uma uva fica tão bonita ali naquela mesa da ceia. Eu posso pôr uma uva como elemento de ceia, pastor? Comenta um pouquinho aí. Para ornamento, sim, né? Porque ele não está representando nada ali.
Agora, lá na para se ceia. alimentar, tem que se alimentar em casa, né? Como Assim, para elemento de ornamento, tudo bem, porque como ornamento ele não, não eu tô falando representa como elemento nada de no ceia. culto, mas para comer tem que comer em casa. Não, deixa eu te explicar melhor, aqui está comentado. Porque na hora que eu estou distribuindo o pão e o vinho, nós estamos falando agora sobre elementos de culto e modismo. Como eu estou Uhum. distribuindo o pão e o vinho, eu posso distribuir o pão, o vinho e uma uvinha? Para o pessoal que está na ceia, Isso, lá na igreja. não, não. Assim, Jesus não mandou distribuir uvinha nenhuma, não. A ceia é o pão. Então ele disse que é o pão que vos entreguei, né? E o cálice, que é o que simboliza o sangue da nova aliança. Então é o pão e o cálice. Então, se essa uva ela se transformou um líquido que representa o sangue, que simboliza o sangue, de fato, realmente, e ele é distribuído, tudo bem. Agora, se ela está a parte do cálice, ela está simbolizando um terceiro elemento que não é o que Jesus ordenou. Isso aí Isso que é eu estou falando. idolatria. Eu estou falando aqui justamente que alguém colocou isso. Acho que o João comentou aqui. E sobre dar uvas para as crianças na ceia. Eu já fui em alguma igreja, não foi no Tocantins, em que eles eram de costume dar o pão e o Isso, vinho. nunca falar vinho, é cálice, é verdade. Alguém colocou aí. Dava o vinho, o cálice e o pão. E para a pessoa que não ia comungar, que não ia participar da ceia, eles davam uma uvinha para a pessoa não se sentir excluída da celebração. Uhum. E isso é interessante, porque às vezes a Sim, nossa preocupação de incluir todo é, mundo, ela também está fora da palavra de Deus, né? sim. Parece que a Bíblia ensina o contrário, né? É Eu acho. assim, quem não está apto para discernir o corpo e o sangue de Cristo, se comer e beber, bebe e come para a própria condenação. Então, aqueles que não são assim, nascidos de novo e que se declararam publicamente pelo batismo, se isso não acontece, eles precisam ser excluídos. Os nossos filhos, eles precisam aprender sobre a ceia observando a ceia. A ceia é uma pregação visível aos olhos. Quando eu dou um outro elemento para o meu filho, para a criança, assim, para que ela se sinta à vontade, etc., se é no momento da ministração, eu acho que é natural com que essa pessoa assimile aquele elemento com a ceia. Isso é muito natural. Tanto para criança como para adulto. Se a criança não se sentir excluída, ela não vai entender a necessidade de se manifestar publicamente com a sua fé. Ela já vai se sentir incluída em um elemento que a Bíblia diz que por causa da indignidade alguns estavam morrendo e enfermos. A ceia não é brincadeira, não. A ceia é algo muito sério. Na verdade, todo culto é algo sério. Mas o único momento em que se diz que alguém se torna réu de juízo é quando come e bebe a ceia do Senhor indignamente. Eu estou falando porque parece tão claro que a palavra de Deus diz que quais são os elementos de ceia, que é o pão e o cálice, mas às vezes por clamor popular, por modismo, vamos servir uma uvinha junto. Não vamos deixar o visitante se sentir excluído da ceia. Ofende a Deus. Ou seja, quando a gente deixa seguir pelo clamor popular, por circunstâncias, nós corremos um grande risco de ofender a Deus. Sim. Se eu fosse seguir o princípio
Normativo? de não ter a Bíblia como autoridade suprema, como regra de fé, eu acho que seria muito mais interessante para mim, se eu quisesse ser religioso, me tornar um católico. Assim, por quê? Porque um católico, ele vive uma certa espiritualidade, assim, em um tipo de relacionamento com o divino, sem que se tenha algo que regule a sua vida, como regra de fé. Então, aquilo que é claro, eu preciso obedecer. Aquilo que não é claro, eu estou livre para fazer aquilo que não é claro. Então, se eu abrir o meu coração para um tipo de espiritualidade que não tem a Bíblia como regra de fé ou como autoridade final, eu acho muito mais interessante ser católico. Então, assim, como eu entendo que a Bíblia é a minha regra de fé, ela é a autoridade suprema sobre todas as áreas da minha vida, eu acho que aí é muito mais interessante seguir junto com os irmãos de linha evangélica, de linha protestante, né? E reformada, né, pastor? Vamos dar uma diferença, porque mesmo dentro da linha evangélica existem essas grandes divergências. É. Acho que o que vale pontuar aqui Mas também. não tem, assim, não tem não reformado que segue a Bíblia, né? Que Não, assim, com segue a certeza. palavra de Deus direitinho. Eu ia comentar isso aqui agora. Ah, é que você me fala que eu sou meio extremada Nós com temos essas coisas. alguns, nós temos alguns irmãos metodistas, luteranos, que são muito crentes. É difícil achar, mas tem. Se procurar, acha. Isso aqui é uma brincadeira. Mas o que eu queria comentar aqui é que o que nos difere vamos pegar do católico romano, além da nossa normativa, é que para nós é somente, vamos pegar lá na sola, somente as escrituras. Porque eu tenho a escritura como minha norma de fé e de conduta, eu não tenho a minha opinião, eu não tenho o que eu acho. Então, a Bíblia, ela vai padronizar a, as nossas normativas, é o que a gente pensa, o que a gente acha, a nossa cosmovisão. No sentido de Uhum. que, no católico romano, acima tá os dogmas, correto, pastor? Isso, a O Papa, tradição. a tradição. A tradição. Os dogmas são aquilo que a Bíblia ensina. Esses são os dogmas. Sim, a tradição do Papa, no sentido de que está aqui Tradição. tradição e a escritura. Nós somos invertidos. Nesse sentido, Isso. se um pastor tiver cometendo algum erro, alguma coisa que a Bíblia não diz, ou fazendo coisas que a Bíblia não diz, eu posso confrontar ele através da palavra de Deus. Eu falo, pastor, a Bíblia diz assim, vamos voltar aqui. No sentido que ele não usa mais a tradição para defender um ponto. E como a gente está falando aqui sobre elemento de ceia, a Bíblia é muito clara. Então, por mais que igrejas fazem isso, mas o que a Bíblia diz? Nós somos protestantes, então nós seguimos o que a Bíblia diz que é o elemento de ceia. Já puxando isso, o pastor Ed James, ele faz uma pergunta para o senhor. Ele diz o seguinte: o ingresso para a ceia é o batismo. Se uma criança desejar ser batizada para participar da ceia, qual o procedimento? Bom, eu vou se falar aquilo que eu faço, né? Se ela tem condição de discernir o corpo de Cristo e o sangue de Cristo, assim, independente da idade, eu considero que ela está apta para o batismo. Então, se uma criança consegue, com clareza, confessar Cristo como seu Senhor e Salvador, saber que Jesus Cristo morreu na cruz para perdão dos seus pecados, e ela tem clareza do ensino do Evangelho, para mim ela está apta para o batismo. Então, se ela consegue discernir o que é o corpo de Cristo, o que é a nova aliança,
para mim ela está apta para o batismo. Assim, não tem como determinar a idade, porque cada criança tem uma estrutura, tem uma educação diferente, né? Tem adulto com 40 e 50 anos que eu não batizo. Ele tem essa idade adulta, mas não entendeu o evangelho. E tem crianças ainda bem pequenas que entendem claramente o evangelho. Então a idade, ela é determinada pela própria criança, pela estrutura da criança. Assim, não por nós. Então isso, assim, tem uma certa complexidade aí na questão da idade do batismo. Assim, para nós, né, na nossa denominação, na nossa linha teológica, é a idade da consciência. Só que nós não temos condições bíblicas, psicológicas, sociais, de determinar qual é a idade da consciência. Tem criança que tem a idade da consciência com 5, 6 anos. Se os batistas lá do século XVII batizavam criança com 5, 6 anos, né? E tem adulto com 50 anos que não tem consciência nenhuma. Então, a idade não é um padrão para determinar a consciência de ninguém. É isso aí. Não sei se ajudou. Eu acho que deve ter esclarecido, sim, com certeza. Eu acho que nós ponderamos, passamos em tudo que a gente já tinha combinado: culto público, vida pública, um pouquinho da história, Pandemia. a questão do culto interrompido por determinação de Deus. Deus sempre controla. Tomar cuidado com o clamor popular e com as circunstâncias, porque são ingredientes que podem ofender a Deus. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Alguém está falando assim: se puder falar de princípio normativo ainda, é possível o comentário sobre os ritmos musicais no culto? Todos convém? E aí, Glauco? Tem um livro do Michael Horton chamado Um Caminho Melhor. Tem um capítulo nesse livro que ele fala sobre estilo de culto. Eu acho muito legal. E assim, eu concordo com ele quando ele diz que estilo não é neutro. Assim, nós temos estilos de culto por causa da nossa cultura, por causa do nosso jeito de ser. Diante disso, considerando o aspecto bíblico-cultural, assim, nós temos que refletir sobre quais os pressupostos desse estilo. Por exemplo, eu vou dar assim, um exemplo que eu não posso demonizar porque eu gosto. O estilo de música rock. Eu nasci ouvindo rock e quando eu ouço o acorde da guitarra, eu fico todo arrepiado. É o estilo de música que me deixa assim, doido, que eu fico assim, alvoroçado. Quando nós estudamos a história do rock e ouvindo os próprios roqueiros que se dedicam a isso, nós vemos que é um estilo que não promove a reflexão e não eleva a alma para se aproximar de Deus. É um estilo que surgiu e que é útil para extravagar. É um estilo de bater cabeça. É um estilo de dançar. Então ele não vai elevar a nossa alma. Mesmo aquele que ama rock, eu amo rock. Então existem estilos que são estilos que nos aproximam de Deus, que promovem um sentido na nossa alma, que nos faz orar, que nos faz refletir, que nos faz nos dobrar diante de Deus. Então, o estilo, ele não é neutro. Por exemplo, quando você entra numa igreja que está com rock pesado,
Assim, você é motivado a tudo, menos a oração. Porque é tanto barulho na cabeça que isso te impede de orar. Isso te impede de refletir acerca das coisas de Deus. Assim, não é que o rock é do diabo, como dizem, né? O diabo é o pai do rock. O diabo não é o pai de nada. Exato. Ele não é pai de nada e de ninguém. Não, não. Ele é Da pai de muitas mentira pessoas. viu? Jesus disse isso, né? Ele é o pai de muitas mentira. pessoas. E ele é o Jesus pai da disse isso. Agora, mentira. ele não é pai de nenhum estilo de música. Assim, Sim. tem hora que eu acho que ele é pai do funk, mas não é, porque o funk é apenas um ritmo, né? Ele não tem, assim, não tem como demonizar um ritmo, uma harmonia, um som. Ele é um som. O funk é um som. Então, agora existem estilos que são úteis para o culto. E existem estilos que não são úteis para o culto. Então é assim que eu avalio. Tem estilo de música que é para ouvir em casa, que é para ouvir no carro, que é para ouvir em outros momentos. Que até letras, músicas bonitas, que não são elementos, não são músicas de culto, não trazem a adoração para Deus. E são músicas que às vezes são bacanas, mas não pertencem ao elemento de culto naquele momento. Acho que deu para responder aqui essa pergunta. Acho que tinha mais alguém aqui. Assim, tem alguém aqui que está dizendo algo interessante aqui. Os discípulos de Jesus tomaram a ceia e a Bíblia não registra o batismo de nenhum deles. Pelo contrário, o que percebemos é que Jesus nos dá a ideia de que eles não eram convertidos. Jesus não celebra a ceia. Assim, Jesus celebra a Páscoa. Quando Jesus está celebrando a Páscoa, ele então se utiliza da Páscoa, que era a ordenança do Antigo Testamento, e ali continua enquanto Jesus está aqui conosco. E aí, na celebração da Páscoa, Jesus então nos ensina que haverá uma mudança, que haverá aí uma outra forma de simbolizar a nova aliança. Então, a ceia substitui a Páscoa. Quando a igreja inicia a sua caminhada na nova aliança, ela começa a ter algumas dificuldades na comunhão da ceia. Por exemplo, no capítulo 10 de 1 Coríntios, eles estão com uma dificuldade muito grande de comungar com Cristo e com os demônios. Né? Eles se assentam na mesa do Senhor e participam das festas pagãs. Então, por causa da dificuldade da igreja em entender a ceia, aí o Espírito Santo move o apóstolo Paulo, guia o apóstolo Paulo a escrever como um profeta, como um apóstolo, algumas normativas em relação à ceia. E aí ele regulamenta. Então, assim, existem muitas coisas que Jesus não normatiza, que são coisas que, por causa da necessidade da igreja, vão ser normatizadas pelos apóstolos, que são apóstolos do Senhor Jesus e que recebem revelação do Senhor Jesus. E aí, quando o apóstolo Paulo normatiza a ceia no capítulo 11 de 1 Coríntios, por exemplo, ele fala o quê? Eu recebi do Senhor Jesus o que também vos entreguei. Jesus normatiza a prática da ceia em 1 Coríntios capítulo 11 através do apóstolo Paulo. Mas quando ele mesmo celebra, ele celebra a Páscoa ensinando como deveria ser a ceia. Então é por isso que é lá na frente com o apóstolo Paulo, devido à necessidade lá dos corintianos, que nós temos a necessidade de normatização. Por quê? Porque alguns irmãos estavam tomando indignamente. Há um critério
essencial na ceia, que é o autoexame. Examine-se o homem a si mesmo, e aí então ele vai ver se ele é digno. Pastor, tem uma pergunta Se ele exatamente não nesse tem versículo. como discernir o corpo de Cristo, é melhor ele não tomar, porque senão ele vai tomar para a morte. A igreja, ela não pode oferecer morte. Quando a igreja oferece a ceia para não crentes, para não salvos, ela está oferecendo morte. E a igreja não pode oferecer morte. Ela pode oferecer vida. É por isso que há o critério de se oferecer somente para quem publicamente disse com a boca, como diz no capítulo 10 de Romanos, com a boca confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Eu acho que aí você respondeu a pergunta dele de baixo, quando surgiu tomar a ceia somente após o batismo. E eu tenho uma outra pergunta aqui. Já que diz que examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois disso come do pão e beba do cálice, eu estou só te fazendo uma pergunta, viu? O corpo da igreja pode disciplinar um membro e proibir ele de tomar a ceia? A igreja só disciplina quem se arrependeu do pecado que cometeu, né? Isso. Então, se um irmão ele comete um pecado público que é tratado pela igreja, pela liderança da igreja, pela igreja em assembleia, e aí ele se arrependeu, ele entra em disciplina. Se ele entra em disciplina, é porque ele é um irmão, ele é um cristão mesmo genuíno. E a prova disso é que ele se arrependeu. Eu entendo que um irmão que está em disciplina, sendo cuidado, sendo tratado pelo pecado que ele cometeu, eu entendo que ele é o mais digno de participar da mesa do Senhor de todos os irmãos. Porque ele se arrependeu do pecado que ele cometeu. E aceitar a disciplina pública. Eu não tiro a ceia de quem está em disciplina. Se ele não se arrependeu, ele tem que ser excluído. Aí ele já não é mais irmão. Segundo Mateus capítulo 18, ele deve ser considerado um não cristão. Acho que Coríntios 6 também, 1 Coríntios 6 fala sobre essa questão. Eu tô falando justamente isso porque o pessoal fala, mas a ceia é uma decisão de foro pessoal. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Por isso que eu levantei essa questão para o senhor. Alguém aqui, acho que foi o mesmo, respondido alguma data histórica onde só os batizados começaram a tomar a ceia? Sim. O texto da Didaquê, que é um dos livros mais importantes da história, assim, durante muitos anos ela foi considerada inspirada. E aí, assim, ela fez parte de algumas listas canônicas no segundo e terceiro século, até que eles não conseguiram provar a autoria da Didaquê. E aí, então, ela foi tirada dos livros canônicos. Provavelmente a Didaquê foi escrita entre o ano 95 ao ano 110, ainda bem ali no final do período apostólico. E ela é muito bíblica. Ali na Didaquê, quando se trata do batismo, diz que o batismo é a forma como a igreja considerava os cristãos, os convertidos. E só é autorizado a participar da ceia do Senhor quem antes passou pelo batismo. É assim que está no texto ali da Didaquê. Então, a Didaquê é uma prova histórica de que a igreja do Novo Testamento, a igreja primitiva, ela só recebia na comunhão da ceia do Senhor os membros que eram batizados. E me corrige aí se eu estiver errada,
mas nós não fazemos apelo na igreja, porque nós entendemos que o batismo é a declaração pública da nossa fé em Cristo, correto? Depende de que tipo de apelo, né, você está pensando. Esse apelo, porque tem gente que fala que o apelo... apelo é a forma de a gente publicar a nossa fé em Cristo. Então, a forma que nós publicamos a nossa fé em Se Cristo for, é no se batismo. apelo for o convite para a pessoa tá recebendo Jesus como seu Senhor e Salvador, a gente faz isso em toda pregação, né? Sim. Que é o convite para que a pessoa aceite o Evangelho. Se Não, for eu o falo apelo para ir lá na declaração de... frente, para tal, não. A gente não tem esse costume, né? Isso. Porque a obra de salvação é a obra do Espírito Santo. Ele que convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Então, se o apelo é o convite, ele precisa acontecer em toda a pregação. Se o apelo é uma apelação, ele não deve acontecer, porque ele é ruim para a pessoa, né? Exatamente. Eu acho que a gente comentou tudo que a gente tinha ponderado. Tem mais alguma pergunta aqui? Coloquem aí que já estamos finalizando mesmo. Eu quero agradecer ao pastor Glauco, professor, muito obrigado, porque o senhor topou participar desse projeto. É sempre muito bom conversar com o senhor. A gente quer ficar horas e horas e a conversa vai e vai rendendo. O pessoal já está falando aqui, apelou, perdeu. Ó. Mas obrigado, professor. Na próxima segunda, nós vamos ter mais com outro tema com o professor Yuri. Ele já confirmou. Então, na próxima segunda, às 7, com o professor Yuri, é outro tema. A gente vai tratar um pouquinho sobre, vou colocar entre aspas aqui, viu, Yuri? Não precisa ficar irritado. A manipulação de Deus por meio por meios religiosos, que vai ser um tema que nós vamos começar por ele e vai estender. Então, se vocês gostaram, segunda-feira vai ter mais com o professor Yuri com esse tema. E professor Glauco, muito obrigada. O Glauco hoje ele é o diretor executivo da MCE. A MCE é Missões Cristã Evangélica. É a missão da nossa igreja, da nossa denominação. E no finalzinho aqui da página dela na web, diz o seguinte... para isso, pedimos o apoio de todas as nossas igrejas, pastores e líderes de missão, a fim de desenvolver conosco os projetos missionários, sonhos, frustrações e sofrimento na missão. Não caminho sozinho como igreja, como cavaleiro solitário. Adote a MCE, ame a MCE, critique a MCE, ajude a MCE e sustente a MCE. Seja enviado pela MCE. Ela é a nossa casa de missões transculturais. Então, aqui vamos falar um pouquinho de missão. O Glauco está dedicando agora o projeto de vida dele, da família dele, é sobre as missões agora, missões cristã evangélica. Se você puder ajudar a gente, com R$30 você já consegue sustentar um missionário. Glauco, você quer comentar um pouquinho sobre a sua missão? Rapidinho. Sim, nós temos um projeto chamado Adote a MCE e o nosso alvo é levantar 500 mantenedores a R$30, para que a gente consiga plantar igrejas ao redor do mundo. Estamos plantando igrejas em outros países, enviando missionários para o mundo inteiro para anunciar o evangelho do nosso Senhor Jesus. Parece pouco R$30, mas se nós ajuntarmos, dá para fazer muita coisa com R$30 por mês. A gente socorre os missionários, a gente ajuda os missionários que estão saindo para o campo na compra de passagem, e nós pagamos aluguel de igrejas que nós estamos plantando, de salões, né, que nós estamos plantando. Então, se você puder ser nosso parceiro na missão de Deus, seja um parceiro da missão cristã evangélica. Adote a MCE como a sua agência missionária. É a nossa agência missionária. Isso aí, gente. Tá bom? 30... E esse é tempo de missão. Exatamente. A pandemia não cessa a missão continua.
E mais agora, porque nós precisamos de assistir os missionários também que estão fora, né, professor? Isso, precisamos cuidá-los, o sustento tem caído, eles estão sofrendo nos campos, e nós estamos aqui para segurar a corda e fazer com que eles fiquem lá, para anunciar o evangelho do Senhor. É isso aí, gente. Quem puder, adote a MCE, é a nossa missão. Professor, muito obrigado. Obrigado mesmo, Glauco, por ter topado esse projeto. Eu que agradeço, viu? Muito obrigado Você, pela oportunidade e por esse tempo aqui com vocês. eu que agradeço. Estou muito feliz. Também. Vocês que assistiram até o final, Deus obrigado. abençoe a todos. Eu vou postar também a conta da MCE para quem puder, quem quiser ajudar. Obrigada, até mais. Yuri, prepara, hein? Segunda-feira é você.